Fala pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área. Vamos dar início a mais uma aula importantíssima, focadíssima na nossa banca, o Sebrasp. E hoje nós vamos falar do assunto que mais cai no Sebrasp em todos os tempos. Se não for o que mais cai, é o segundo que mais cai atrás aí da interpretação de texto, né? Eu tiro interpretação de texto dessas estatísticas porque ela cai em primeiro lugar em todas as bancas, em todas as provas. Então a gente avalia mais o que é diferente, né? Então vamos falar aqui. Que assunto é esse, Felipe? Vamos falar sobre pronomes. E ao falar sobre pronomes, a gente já está falando sobre coesão. Coesão é um assunto lá do final do curso, Felipe? É e não é. Porque o principal mecanismo de coesão é o pronome. Então, a maioria das questões de pronomes são questões já de coesão. Felipe, mas eu nem sei o que é isso, esse negócio de coesão. Escuto muito falar, mas nunca aprendi. Vai aprender agora. Coesão é a ligação das ideias. É só isso. Coesão vem de um verbo que significa costurar. Costurar as ideias do texto. Você vai ter informações, você vai ter dados que apareceram antes, dados que vão aparecer depois, e para não ficar repetindo o tempo todo essas informações, você precisa de elementos que liguem essas ideias, que concatenem essas ideias, que retomem principalmente essas informações que já foram mencionadas. E adivinha? Isso é coesão. Adivinha qual é a principal palavra que retoma informações anteriores ou até anuncia informações futuras? Esse cara é o pronome. Tá tudo bem, tá tudo muito teórico, né? Vamos lá, vamos ver isso aqui na prática. Ó, vou mostrar um textinho e a análise que eu vou fazer desse texto é como cai na prova de vocês, só que com o texto específico de cada prova. Vamos lá. Eu vou contar aqui, pessoal, uma pequena historinha e vocês vão entender o que é essa história de coesão. Certo dia, alguém sugeriu que eu deveria ler livros e internalizá-los. Isso era necessário. Essa decisão, que pareceu repentina, mudou minha vida, cuja trajetória nos trouxe até aqui. Que outro caminho poderia ter tomado? Essa pequena historinha, que está toda interligada por pronomes, é um exemplo perfeito de coesão. Ó, certo dia, isso aqui é um pronome indefinido. É um pronome indefinido, porque é um dia qualquer, um dia não determinado. Alguém sugeriu que eu deveria ler livros. Alguém, outro pronome indefinido, porque eu não sei quem, uma pessoa qualquer, que não está identificada aqui. Sugeriu que eu deveria ler livro. Quem? Eu. Isso aqui é um pronome pessoal. Inclusive, o eu é a primeira pessoa, é a pessoa que fala. Primeira pessoa é que fala, segunda pessoa é quem ouve, terceira pessoa é aquilo de que se fala. A gente vai usar essa nomenclatura aqui em alguns momentos. Mas continuando, ó, deveria ler livros e internalizá-los. Vejam, eu vou ler livros e internalizar livros. Mas eu não vou ficar repetindo, eu não sou doido. Eu vou usar um pronome para recapitular, recuperar essa ideia. Ao usar esse pronome aqui para substituir e recuperar a palavra livros, eu estou fazendo coesão. A coesão é isso. Existe uma ligação física dessas ideias. Isso era necessário. Isso que foi dito antes, ó. Isso é um pronome demonstrativo que retoma a frase anterior. Ler livros e internalizá-los. Isso aqui tudo, ó, vou até pintar de outra cor.
ler livros e internalizá-los era necessário. Isso que está aqui era necessário. Vejam, ó, eu vou recuperando as ideias sem repetir as palavras. Essa decisão, que pareceu repentina, mudou minha vida. Qual decisão? Essa decisão. Outro pronome demonstrativo que retoma a informação anterior. A decisão de ler livros e internalizá-los. Eu preciso fazer isso. Então eu tomei a decisão de ler livros e internalizá-los. Essa decisão que pareceu repentina. A decisão pareceu. Para não repetir decisão, eu uso no lugar aqui um pronome relativo. Mudou minha vida. A vida de quem? A minha. Usei aqui um pronome possessivo. A minha vida, cuja trajetória nos trouxe até aqui. A vida cuja trajetória. Trajetória do quê? A trajetória da minha vida nos trouxe a nós até aqui. Então eu estou usando aqui um outro pronome relativo, eu estou usando aqui um outro pronome pessoal. Felipe, mas eu não conheço esses pronomes ainda. Eu vou falar de cada um deles separadamente. Primeiro, a gente precisa entender o que é a tal da coesão e como os pronomes são fundamentais, são o principal recurso. Depois a gente fala de cada um deles. É só uma visão geral. É importante você ter uma visão geral, depois focar nos detalhes. Último período aqui, ó. Que outro caminho poderia ter tomado, senão o caminho dos estudos? Que outro caminho? Qual outro caminho? Esse é um pronome interrogativo. Então percebam que eu costuro as ideias, eu retomo ideias anteriores, eu anuncio ideias que virão depois, utilizando mecanismos de coesão. O principal deles é o pronome, então a gente vai trabalhar muitas questões de pronome na ótica de coesão, sob a ótica da coesão. Maravilha? Então, essa aqui é uma visão geral, depois a gente parte para o estudo individual. SBC